Olá, o cafénapolítica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 12 da NET, Distrito Federal, vai voltar a falar hoje da política internacional, como é o nosso hábito, né? E vamos tratar também de um tema que está sendo objeto de muito interesse, não só da mídia, como da política e da economia internacional e nacional. É a questão argentina, né? A Argentina, que teve aí também nas manchetes por causa do futebol, houve aquela polêmica futebolística com o Brasil, que todos nós conhecemos, e que também esteve, né, nas manchetes. Bom, eu trouxe aqui para a gente conversar, né, a Helena Iono. Helena é ativista política, é também jornalista e produtora da TV Cidade Livre de Brasília e ultimamente está passando a maior parte do tempo lá na Argentina, né? Por razões pessoais, mas também por razões profissionais. Então, Helena, você daqui a pouco está indo para a Argentina, voltar lá, passar lá mais 2 meses, né? E teve recentemente lá também, e voltou para a Copa, foi? Ou já fez Eu fiz metade da Copa, metade da Copa lá e metade aqui, né? Então, para a gente quebrar um gelo aí, Helena, essa coisa, né, essa polêmica que tem, que eu digo futebolística, porque é uma coisa que não é muito séria, né? Do Brasil torcer contra a Argentina e aquela coisa, e a Argentina não torce contra a gente, ou torce? Não, na realidade, o que eu vi lá na Argentina, participando metade da Copa lá, é que eles tinham uma grande simpatia, eles têm uma enorme simpatia pelo povo brasileiro e uma enorme simpatia também pelos jogadores brasileiros, pela história que tem com Pelé, Didi, Vavá, Pepe, Gilmar. Eles têm uma garrincha, eles têm uma grande amizade com o Brasil. Eu acho que essa inimizade pinimba, né? Mas não é propriamente inimizade, é uma pinimba, né? Essa disputa com o Brasil sobretudo no campo futebolístico, mas também muito instigado pela mídia. Induzido mediaticamente, isso é verdade. Na verdade, é porque a mídia, né, ela representa aqueles poderes fáticos, né, como se fala no espanhol, os poderes de fato, né, que são os grandes bancos, né, as grandes potências. E elas, logicamente, têm interesse em ver o Brasil e a Argentina separados, divididos para reinar melhor, né? Bom, e se aproveita do futebol para isso, mas realmente estava um clima tal, Helena, que eu chegava assim, e se eu, por exemplo, fosse torcer pela Argentina, mesmo naquela final ou naquele jogo que antecedeu, você sabe que eu digo, olha, se eu torcer aqui pela Argentina, eu vou apanhar. Né? Tá o clima, né? da coisa. Mas a gente vê também que é coisa de futebol e aquilo passa, né? Tanto é que o Brasil perdeu feio, né, na Copa e tudo. E de qualquer maneira, mas isso tem que ser superado, né, com o tempo, principalmente porque a Argentina, ela é hoje o nosso terceiro parceiro, né? Parceiro comercial, né? E dá um grande apoio nessa política de integração latino-americana. É isso, Helena, que eu queria tocar com você, né, nesse bate-papo, nessa entrevista. Como é que você está vendo, né, essa coisa aí que ultimamente também tem produzido muito noticiário e muita especulação, muita desorientação, né, com relação ao governo da presidenta Cristina Kirchner, né? A gente sabe que ela tem sido objeto constantemente, né, de ataques especulativos, né, ataque à moeda, de indução de inflação, né, indução, aquela chamada inflação induzida. E ultimamente esses ataques dos fundos buitres, né? Eu queria ver você lá, como é que você sentiu assim entre a população, você que, né, que atua também profissionalmente lá, pega metrô, né, vai fazer entrevistas e tem aquele ambiente também jornalístico. Como é que você está vendo, como é que repercutiu isso? Olha, Leite, o que eu verifiquei assim que é importante, não pude recolher exatamente as opiniões sobre esse tema, porque é um tema, né, sobre economia, sobre a política, mas é que o povo argentino tem instrumentos importantes
por exemplo, no metrô, existe um jornal, né, que é o Argentino, que é de graça, distribuído gratuitamente. Tem o Página 12, que é um jornal barato, tem o El Tiempo Argentino, vários jornais diários que dão uma informação objetiva sobre essa discussão ou que o governo da Cristina Kirchner está fazendo com os chamados fundos abutres. E, logicamente, existem também meios de comunicação importantes, a TV pública, que transmite diariamente esse debate. Não foi possível, assim, da minha parte, poder recolher, mas eu vejo que existe uma preocupação muito grande do povo argentino e acho que uma boa parte, uma grande maioria, está solidária com a decisão da presidenta Cristina Kirchner de enfrentar esses grandes grupos econômicos e financeiros que são realmente uma minoria, mas dominadora, que tem sede lá nos Estados Unidos, né? E que estão fazendo uma guerra enorme contra este governo da Cristina Kirchner. Inclusive, eu acho que essa guerra tem a ver com a crise dos setores econômicos e financeiros capitalistas no mundo inteiro, né? Mas também tem a ver com uma campanha eleitoral que, em certo sentido, começou, porque as eleições na Argentina vão ser no próximo outubro, né? Então, existe uma tentativa de fazer com que, de alardear a população de que agora vai ser uma crise, vai total, com esses fundos buitres cobrando, a Argentina é incapaz de resolver. Você sabe que, claro, você sabe disso, que buitre em espanhol é urubu, não é isso? Urubu, abutre, né? Abutre. Pois é, esses fundos, na verdade, eles são muito desmoralizados, né? Porque eles são considerados pelo próprio Financial Times, né? Os europeus, né? E muitos setores, né, dessa alta economia, digamos assim, das altas finanças, consideram esses fundos abutres, daí o nome, né, porque eles são grandes especuladores e só estão em cima das carniças, ou seja, daqueles chamados títulos podres, né? No caso da Argentina, por exemplo, o que eu sei é que eles chegaram, né, foram comprar o corralito, não é isso? Porque muitos dos argentinos achavam que o governo ia pagar aquele dinheiro que foi sequestrado da poupança e da conta corrente. E com isso, né, por exemplo, você tinha 100 mil reais ou 100 reais na conta bancária, o que aconteceu? O fundo buitre chegou lá e disse assim, olha, eu te compro agora por 5 reais, entendeu? Aí, confiante de que lá em Nova York, como as finanças, as altas finanças geralmente protegem, né, os grandes especuladores, eles chegaram e fizeram justamente isso, né? Quer dizer, compraram por um preço vil, né? Um título que era podre, todo mundo achava, mas ocorre o seguinte, que a Cristina pagou, né? Chegou o tempo dela, foi com um tempo, parece que 10 anos, as pessoas disseram assim, olha, 10 anos, isso não vai valer nada, mas pelo contrário, estava lá na lei que aquilo deveria ser pago com correção monetária. Bom, o que aconteceu? E muitos desses argentinos, que foi a grande maioria, né, não esperou, quer dizer, se desesperou e vendeu por esses preços vis. E agora, esses fundos, realmente, eles fizeram isso no mundo inteiro. Fizeram aqui no Brasil também, sabe? Em 1997, quem era mesmo o presidente? Era o Fernando Henrique, né? Léo Liberal, aquela coisa. Eles chegaram aqui e também tomaram uma grana também com títulos podres. Resultado, eles também tiveram uma ganância, como eles falam, um lucro sobre isso, né, de 300%. Né? Na Argentina, eles queriam pegar 1.600%. No Congo, né, que é o país mais pobre do mundo, eles chegaram a ganhar 3.000%, né, nessa especulação toda. Então, para a gente, né, saber mais ou menos o que é o fundo buitre, né? E o que isso é, a própria, né, grande economia considera isso a escumalha da economia, mas que funciona, né? Tanto é que um juiz de Nova York e depois o governo argentino apela para a Suprema Corte e a Suprema Corte lava as mãos, quer dizer, faz como entender. E o juiz vai lá em cima, né? Agora, isso no governo fraco, né?
um governo fraco, realmente o governo teria, né, comprometido toda a estrutura da dívida externa da Argentina e fazer, né, de uma hora assim para outra, aquilo poderia cair tudo, né? Todo aquele acordo que foi feito, né, com aqueles chamados bonistas, né, os detentores de bônus, cairia tudo e aí sim a Argentina entraria no tal do default, talvez pior do que em 2001. Quer dizer, a presidenta, né, teve essa coragem, essa firmeza de enfrentar. E por isso, realmente, ela teve aqui, né, uma repercussão muito negativa e muita gente, por exemplo, na rua, acha que a Argentina está um caos. Que acontece exatamente o contrário. Por isso eu queria ver justamente com você como é que estão os salários lá, como é que está o desemprego, né, na Argentina. Olha, eu que gostaria de falar, acho que é algo que também, antes de entrar responder isso, já que você falou nos fundos abutres, é algo muito interessante, é a atitude explicativa, né, do governo, da própria Cristina e do ministro da Economia, Axel Kicillof, na televisão pública para o povo, e eu vou dizer sinceramente, eu aprendi muito aí. Eu não entendia muito bem o que poderiam ser os tais dos fundos abutres, ou buitres, né, e eles dão uma explicação didática ao povo. Então, eu acho que é importante que o povo brasileiro saiba, né, que o governo argentino atual, desde do Néstor Kirchner, né, na chamada década dos Kirchners, eles renegociaram entre 2005 e 2008 a questão da dívida externa da Argentina, com vários acionistas que vieram comprar, né, os tais, como é que chama? A dívida pública da Argentina, né? Ocorre que em 2008 houve um setor, né, dessas grandes finanças, que seriam 7% dos acionistas. 93% concordaram, né? Exato. É pelo seguinte, porque o governo chegou e disse para eles o seguinte, que é a reestruturação da dívida, que Isso, chama, a reestruturação da Parece dívida. que, salvo engano, a Argentina, né, devia cento e poucos bilhões de dólares, né, e teria de pagar, parece que 87 bilhões de dólares, ali naquele momento em que assume a presidência da República o Néstor Kirchner, que é o marido da Cristina. E a partir daí o seguinte, ele diz o seguinte, olha, a Argentina quer pagar, mas só vai pagar crescendo, ou seja, que não adianta a gente pagar agora, porque se for juros decentes, com a né, tal da também, sobredívida, né, o sobreendividamento, aquilo ia lá para cima, né, de novo. Então, o que ele disse? Ele disse, olha, só posso pagar 25%. E houve a concordância de 97%. Né? 93% dos acionistas, exato. Eles decidiram, credores, né, dos credores, eles decidiram aceitar essas normas, que seriam juros bem inferiores aos dos 7%, né, que compraram os tais das ações podres, né, e que naquela época, né, 2008, compraram por uns 40 milhões de dólares e que queriam, como você bem disse, ganhar 1.608 ou 680% sobre esse investimento. Então, hoje, a Argentina teria que pagar 15 bilhões de dólares. Então, imediatamente, esse tal do juiz Griessa, que está nos Estados Unidos, o Supremo Tribunal da Corte dos Estados Unidos exigia que se pagasse esse 7%. Aí foi quando o governo argentino falou, não, nós vamos pagar aos 93% que seguiram os acordos de 2005 e 2010, que são acordos com juros que se poderiam pagar. Tanto é que o governo argentino juntou os seus 835 milhões de dólares e acabou de pagar no dia 26 de junho, cumprindo com a data. Só que o juiz Griessa lá, o que fez? Respondendo à vontade desses abutres dos 7%, ameaçou fazer o embargo, não pôde fazer o embargo desse dia, porque esse dinheiro é retido, né, pelos Estados Unidos, lá em Nova York, mas eles
Eles não embargaram, mas eles se recusaram a pagar os 93% restantes, criando uma situação muito ruim para a Argentina, porque os outros acionistas estão cobrando da Argentina. Só que, pelo menos, a Argentina evitou o tal do default técnico, que significaria não pagar. A Argentina cumpriu, pagou os 93%. Quem não quer passar esses 93% para os acionistas, esse dinheiro para os 93% de acionistas, é lá nos Estados Unidos. Ela jogou a bola para o juiz, né? Agora o juiz é que vai ter que se haver com os credores, mas ela não pode ser chamada de caloteira. Caloteira, né? Exatamente. Mas, Helena, nós temos um tempinho aí, né? Nós vamos fazer agora um intervalo e vamos voltar, né? No próximo bloco, abordando essa questão, né? Como é que a população e o país está diante daquilo que se fala sempre na crise eterna da Argentina. A Argentina está afundada. A Argentina, como é que está? Se a Argentina está crescendo, se tem desemprego, se o desemprego é grande como na época de 2001, e se ela está ou não em default, ou seja, está nessa coisa de calote, né? Até daqui a pouco. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantém longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida. TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional. Segundo bloco do cafenapolitica.com.br e TV Cidade Livre de Brasília. Nós hoje temos como convidada a jornalista, colega nossa da TV Cidade Livre, Helena Iono, que está fazendo a ponte aérea agora com Buenos Aires. Então nós estamos falando sobre a situação da Argentina, Helena. A gente vê, né, muitos comentários em torno, né, daquilo que seria a catástrofe argentina, né, que a Argentina está no fundo do poço, aquela coisa toda, né? Como a gente que conhece, né, a Argentina, conhece a história da Argentina e acompanha, né, o que está acontecendo realmente na Argentina, a gente sabe que isso é um pouco de lorota, né, ou de falácia. É por isso que eu queria o seu testemunho, como é que você está sentindo lá a população, né? Você que é aquele negócio que eu lhe falei há pouco, né? Que você anda de metrô, você pega táxi também, você pega ônibus, você conversa com a população e você trabalha também nessa área. Olha, eu, diferentemente do que espalham os grandes meios, eu vi uma Argentina muito agradável, eu gostei muito. Eu acho que na Argentina esse povo que é eternamente, quase eternamente culto, solidário, continua sendo tal. Eles têm um padrão de vida, um médio bastante bom, né? Quase somente 7%, né, de desemprego, e um povo onde a juventude tem emprego, não se vê, digamos assim, existe a pobreza também, mas não nos grandes centros urbanos. Mas existe, educação, existe um grande estímulo para a educação, por exemplo, nesse momento mesmo,
a presidenta Cristina criou projetos como o tal do Progressar, né, que é um incentivo para que para que muitos jovens tenham subsídios também para entrar na universidade. Para que não abandonem também a escola. Para que não abandonem a escola. O Procriar, que é um plano para incentivar a compra de casas, né, casas, não casas populares. Você vê um apartamento novo, pretende comprar, então existe com maior facilidade um financiamento para a compra disso. Existem também vários projetos não, já são leis, né? Que se chama Assignação Universal por Hijo, que seria uma espécie de Bolsa Família, né? Que é proporcional ao número de filhos. Você não vê, por exemplo, violência, né? Quer dizer, a violência, como nós vemos assim em maior grau aqui no Brasil, lá é muito escassa, né? Os transportes coletivos são muito utilizados, quer dizer, pelo menos em Buenos Aires você não vê aquela necessidade da população, das pessoas usarem tanto carro, usam muito o metrô, o ônibus, que funcionam. Helena, mas acontece o seguinte, é que estamos fazendo muita comparação com 2001, né? Principalmente as manchetes, né, dos jornais, da televisão e do rádio, está dizendo que a Argentina está voltando à situação de 2001, que pode até piorar aquela situação. Então é bom que a gente se lembre um pouco, né, o que foi 2001 na Argentina, né? Primeiro o desemprego foi a 20%, 25%, né? Que já é uma catástrofe para qualquer país, né? Principalmente sul-americana. Eu sei que a Espanha está muito maior, está 28%, 30%, né? Que também está um caos total. Mas também teve o afundamento da economia, né? O país realmente quase fundiu naquela época, parece que teve um crescimento negativo de 17% ou 20%, né? E tudo isso, quer dizer, o desemprego, houve diminuição de salários, né, de 13%, teve o corralito, que foi passar a mão nos depósitos, não só na poupança, como também em todos os depósitos bancários, né? Daí é que deu essa história do Fundabutre, né, atualmente. Então, você sente lá na população muita miséria, realmente há miséria em todo quanto é lugar, né? Buenos Aires, né? Assim, mas não é tanto quanto era em 2001, ou é? Não, absolutamente. Em 2001 havia todo um processo galopante de privatização, até as praças públicas eram privatizadas, né? Hoje houve um processo de recuperação da economia, graças também a um processo de nacionalização dos Correios, da aerolíneas argentinas, no campo como é que chama, das ferrovias também, nacionalização. Houve a rede ferroviária Sarmiento, que recentemente foi nacionalizada, e graças também a grandes acordos econômicos que antes não existiam, né, com a China e com os países também do Mercosul, são importados também vagões de trem, além de que a indústria automotriz, têxtil, aumentou muito. Eu vi também, né, que tem uns trens Argentina, bonitinhos lá, bem novinhos, né? E além do mais, coisa também, como você falou, né? Produto dessa integração, né? Não só latino-americana, mas como os emergentes, porque a China também, né, é um país emergente, está lá também, né, com a China, está na Venezuela, está no Equador, na Bolívia, nesses países todos. A situação também fica um pouco mais difícil porque você tem uma mídia hostil, né? Nada que você fala, por exemplo, quer dizer, o setor médio da população só recebe aquela informação. Aqui no Brasil, né? Na Argentina é um pouco diferente, porque a TV pública parece que está avançando, né? Avançando. Ela tem o quê? Uns 10% mais ou menos de audiência. Eu sei que no futebol ela chegou a 49%, né? Na transmissão do futebol. Olha, a televisão é quase Globo aqui no Brasil, não é mesmo? Então, e aí é o seguinte, eles também têm um sistema, né, de defesa, o governo sabe se defender, né? O governo tem a sua mídia própria, né? Que muita gente diz que não, a mídia fanática, mas se você não defender a sua versão, né, quem é que vai defender? Uma mídia hostil? Né? Pois não, a mídia hostil só diz mentira, ou dá destaque a fatos que são irrelevantes, como, por exemplo, quando se nacionaliza a Sarmiento,
aparece, Somente né? a rede ferroviária, né? Uma das redes ferroviárias se nacionalizou e tudo. Então, houve grandes melhorias e tudo. O Clarim ou os outros meios de comunicação dão maior destaque a acidentes de trem que foram inclusive provocados, foi comprovadamente provocado por maquinistas, né, como chamam, maquinistas que são ligados a corporações, aos sindicatos fortes, que eles chamam matões, né, que são contra, né, o governo. Então provoca um acidente, então abre o campo para uma crítica ao sistema ferroviário quando ele acabou de ser nacionalizado, né? Inclusive as greves que ocorrem... Sim, mas foi nacionalizado justamente porque não funcionava... Porque não funcionava antes, quando, na privatização. É que nem os ônibus de Brasília. Não os ônibus de Brasília, exato. Não, só que é muito pior, porque lá eram ônibus caindo aos pedaços, ou trens caindo aos pedaços. E agora são trens bonitos, trens modernos, ar-condicionado, com internet. Exato, né? Então, quer dizer que esses maquinistas, por exemplo, alguns fizeram inclusive uma greve depois, quando já chegaram todos esses maravilhosos trens chineses, fizeram uma greve. E aí essa greve para que era? Porque eles julgavam que os trabalhadores teriam direito a ter uma parte nas indenizações que os setores privados receberiam com a nacionalização. Quer dizer, então, essa é uma concepção que não é uma concepção de trabalhador, né? Que está vendo, que bom, chegaram os ônibus, uns trens modernos e novos. Então, tudo isso, a TV pública tem que contrarrestar e desmascarar essa campanha. Chega um dia em que os jovens pintam os vagões, esses vagões novíssimos, né? Pintam com, como é que grafite. Chama? Grafite. Né? Aí surge toda uma polêmica onde os setores mais anti-nacionalização defendem os grafiteiros em nome da liberdade dos grafiteiros e tal. E depois surge um ministro que, logicamente... Em suma, estão a fim, né, de apoiar apoiar aqueles os grafiteiros, que querem... os vândalos, né? que querem destruir o bem público do Estado, né? Helena, nós estamos nos aproximando do final, né, dessa nossa conversa. Seria importante também colocar essa coisa de mídia, né? Por exemplo, essa questão agora dos fundos abutres. A população está quase totalmente seria um absurdo também, você dizer um exagero, mas estaria em torno de 50% a 70% a favor da decisão do governo. Agora, o que é que acontece? A grande mídia não faz a pesquisa, né, porque a pesquisa favorece o governo e a mídia geralmente quer, né, dar destaque àquilo que é contra o governo, né? Sempre aquele aspecto negativo. Só que o governo faz uma pesquisa e comprova mais ou menos isso, né? O governo não. É um órgão ligado ao governo, que é o Página 2, né? Página 12, né, que é o jornal que se alinha com o governo. E diz mais o seguinte, que a presidenta está com um prestígio também avançando, estaria com 52% segundo essa pesquisa. Então, é importante também analisar e se aprofundar, né, nesses fatos, porque isso também ocorre no Brasil, né? O governo, por exemplo, da presidenta Dilma, é muito vítima, né, desse assédio midiático, né? Não se dá nada a favor do governo, só se dá contra. É crise, é PIB pequeno, PIBinho, né? Agora essa coisa de energia elétrica. Você vai ver a conta de energia elétrica é uma das menores do mundo, mas por isso você recebe críticas. Por exemplo, a Petrobras, né, está conservando o preço da gasolina há quase 2 anos, né? Mais ou menos, com aumentos, né, uns reajustes muito baixos. E se fosse realmente colocar em termos de realidade, seria 15%, né, a defasagem. Agora, você aumenta 15% da gasolina, o que é que vai acontecer? Né? Aumenta tudo. Né? Então, é isso que é importante, e eu sei que você tem uma opinião sobre aquele programa 678, né, lá da Argentina, que ele... É um programa dedicado, 1 hora por dia, parece? 1 hora, meia hora. 1 hora nas noites, inclusive fim de semana. Sim, dedicado justamente a responder, né, àquilo que sai na mídia, né, e sobretudo aquelas falácias, aquelas manipulações grosseiras, e eles exploram aquilo, e parece que também esse programa tem grande audiência, né, em torno de 7 a 10%.
Eu acho que é uma televisão onde, digamos assim, o governo sabe utilizar e abrir as portas da comunicação com o povo. E esse programa 678 é um programa de debates onde intervém vários jornalistas, né, explicando e debatendo todas as medidas, digamos assim, os movimentos ou as declarações que faz o Clarim, a oposição, e defendendo, explicando, não só defendendo, mas explicando as posições do governo, né? E também a TV pública tem o que deveria ser feito aqui, TV Brasil e os outros NBR, deveria fazer, já faz, mas deveria fazer com maior intensidade, ser um porta-voz melhor, assim, mais constante e didático, como ali todos os dias, por exemplo, há uma comunicação do governo, né, do presidente da Casa Civil, né, seria presidente da Casa Civil, que, como se chama, Capitaniche, que faz uma apresentação diária, 7h30, sobre os programas, os projetos do governo. E essas medidas sobre os fundos abutres, a presidenta explicou para a população, quer dizer, explicou também o ACILOF, mas de forma muito didática, e eu acredito que isso leva ao aumento realmente da compreensão, da percepção popular em torno do governo. Então, o governo tem realmente em mente essa questão, e tem essa questão dos fundos abutres, de difundir, é algo que eu gostaria de tomar, Leite, porque é algo que afeta também o Brasil, né? Quer dizer, como as grandes finanças, os grandes bancos, eles estão querendo derrubar a economia, o que não vão poder fazer porque existe um processo de integração muito grande na América Latina, né? A reunião dos BRICS, a reunião do Mercosul, em todas as reuniões, a Argentina, por exemplo, teve um papel predominante para fazer dessa questão da luta contra os fundos abutres uma questão universal, né? E foi muito apoiado, inclusive, pelo Patriota, né? O embaixador na ONU do Brasil foi apoiado pelo Brasil. Então, eu acho que o Brasil e toda a América Latina e emergentes, né? Inclusive a BRICS Rússia, e tudo. a Mas, China, Helena, o problema né? é que nós estamos chegando ao final do programa, não temos mais nada para conversar, infelizmente, né? Certo. Então, eu queria agradecer a oportunidade que você nos dá de mostrar, né, a sua experiência lá na Argentina e, ao mesmo tempo, também convocar, né, quer dizer, chamar a atenção, pedir a atenção dos telespectadores para o noticiário real, né, daquilo que acontece, né. As pessoas não podem confiar só, né, num tipo de mídia, num tipo de meio de comunicação. Está aí a internet, né? A internet, através da qual você pode ver, por exemplo, a TV Pública da Argentina, você pode ver a Telan, né, que é a agência de notícias, que é muito precisa também no noticiário, claro, dando a visão do governo. Mas você tem a visão do governo. Lá, existe um acordo da Argentina com a Telesul que é televisão a cabo. Todo mundo vê e já vai no e é tudo de graça aberto, também, né? E é de graça. Então, Helena, muito obrigado. Helena Iono, da TV Cidade Livre de Brasília e também colaboradora, né, desse programa cafénapolitica.com.br. Até a próxima.